Oba, gurizada! Tudo bom com vocês? Estamos começando aqui mais um Música Gourmet Podcast. Desde já agradecer a presença de todos vocês aqui. Não deixe de se inscrever no canal, deixa like, deixa comentário. Compartilha esse programa com seus amigos. Eu tô trazendo aqui hoje... Pro Presuntinho vai ser um pouco complicado fazer algumas perguntas, porque ele já sabe a resposta de todas, porque é uma amiga de longa data do Presuntinho, quase uma irmã de parente, de pai diferente. E eu precisava trazer essa pessoa aqui para contar um pouco da sua história, que apesar de pouco tempo de vida, tem uma grande história para contar. Temos aqui uma engenheira ambiental, mestrada, doutorando, só sabe estudar na vida, não sabe fazer mais nada além disso. Mas não vou ficar dando delongo aqui, não. Eu já vou receber aqui hoje Eline Laura de Souza Martins Tael Macedo. Tudo isso é o nome mesmo, eu exagerei um pouco. Prazer estar aqui. O meu nome não é bem esse, né? Entendi. Mas é quase. Mas é quase isso. Pra quem tá conhecendo a Eline hoje aqui, não conhece a Eline ainda. A Eline estudou com o Presuntinho no ensino médio, né, Eline? Ensino Sim. médio. Estudamos no ensino médio junto. De pacote da amizade com a Eline veio o Tael, que é o esposo dela. Ela fala que é namorado, mas é esposo ainda. Que hoje é parceiro de peça do Presuntinho, é câmera aqui do Presuntinho TV. E a Eline foi exatamente o que o Presuntinho não fez, estudiosa. Ela saiu da escola estudando. Eline Laura, engenheira ambiental. Sempre quis isso pra vida ou não? Quando eu comecei a escolher a profissão, eu tinha vontade de fazer artes cênicas. Bem parecido um rolê com o outro. Nada a ver. E eu, hoje em dia, não me imagino seguindo essa carreira. Mas, dentro das opções, né, quando a minha mãe falou, não, você vai fazer alguma coisa que te sustente, né? Sim. Aí eu fui procurar alguns cursos. Na época até eu procurei curso técnico, né, que ainda estava no ensino médio. Mas eu gostava já muito de ir pro mato, natureza, essas coisas. E eu fiquei entre administração e meio ambiente no curso técnico na época. Bem parecido também. Porque também eu tinha facilidade nas exatas, né? E acabei fazendo o curso técnico em meio ambiente. E isso acabou me mostrando um caminho que eu gostei bastante de atuar. E foi por isso que eu comecei. Você começou a pensar nisso dentro do ensino médio, já veio no meio do caminho ali? Você teve aquela dificuldade de escolher que eu, Presuntinho, teve, né? Aquele rolê de... Até pensei na época fazer uma faculdade e tal, mas ficou aquela confusão, eu acabei descartando. Você já veio pensando isso, tipo, lá da oitava série, fundamental, ou não? Não era tipo, quando eu era criança sonhava em ser engenheira ambiental, não. Massa. Mas daí eu fui acho que foi bem nessa época mesmo, ensino médio, que você fala, vou ter que fazer alguma coisa. E eu acabei escolhendo o técnico em meio ambiente. Aí, pelo curso técnico, eu acabei falando, nossa, eu quero realmente atuar Você nessa não área. foi direto pra faculdade, Não. então? Pra engenharia? Depois do ensino médio eu fui. Mas você começou o técnico antes. Foi com o técnico que me abriu essa visão, né? E aí eu falei, então, eu acho que o que eu vou fazer, né, saindo do ensino médio, vai ser engenharia ambiental. E tamo nisso até hoje. Até agora. 15 anos de profissão, mais ou menos? Por aí. Se contar o começo do estudo, né, mas eu comecei a trabalhar em 2011, então acho que tem uns 12, 13 anos. E na sua infância, você é natural de Poços de Caldas. Veio pra Cosmópolis. Você veio direto pra cá? Eu nasci em Poços de Caldas, morei até os 11 anos. E meu pai caminhoneiro, né? Então ele, assim, a infância foi bem aquela coisa. Ele vem no final de semana. Era bem raro ele estar em casa sempre, né? Então, a garagem que era da empresa que ele trabalhava era aqui em Paulínia, né? Sempre foi. E a minha mãe falou, vamos mudar mais pra próximo do trabalho dele, pra gente conseguir ficar mais perto, mais tempo né? junto. E foi aí que a gente veio, na época não tinha pedágio, né? Sim. Então Cosmópolis era, né, sempre foi cidade dormitório, principalmente das atividades de Paulínia, né? E aí ele trabalhava ali e a gente veio mudar pra próximo. Eu tinha uns 11 anos, eu acho que já faz 30...
Não, é 20 esses anos. detalhes a gente não precisa entrar muito É. em cogitação, porque se eu tirar o chapéu aqui, a gente entrega muita coisa que não precisa entregar. Na sua infância, você teve alguma experiência dentro da sua profissão hoje? Alguma coisa que você vivia, assim? Você chegou a ser do mato ou não? Sempre Não, da até cidade? que não. É que, na verdade, lá a gente morava em bairro, né? Bairro periférico, então a gente ia pra fazer piquenique. Atrás da minha casa era um plantio de eucalipto. Então, praticamente na roça ali, né? Poços de Caldas Mas tem nada- muito desse rolê, né? Tem. Apesar de ser uma cidade Tem. grande, bem urbana, urbanizada, mas tem os pontos turísticos. E... Sim, e lá tem uma empresa muito famosa de mineração, que é a Alcoa, né? E eles fizeram mineração na cidade por muito tempo. E antigamente o reflorestamento não era com árvores nativas, então colocava eucalipto. Ah, a gente precisa colocar a árvore aqui de volta. Vamos Taca por eucalipto. E É, depois a gente corta e faz papel. é. A Alcoa, inclusive, paga esse patrocínio que ela fez pra nós aqui, porque ela falou uma marca Ah, que não podia. sorry. Então, Alcoa, agora você vem atrás de nós, você paga esse patrocínio que ela fez. Não, pode falar qualquer coisa. Tá. Não tem problema, não esquenta a cabeça, não era só pra... Mas eu não tive experiência, não. Mas, tipo, eu fiz alguns teatros quando eu era criança e foi por isso que eu pensava em fazer artes cênicas. Tipo, era uma coisa que eu gostei de Entendi. fazer, mas nada a ver. No caso, você sempre gostou do meio ambiente. O lance de acampar, de estar mais isso, próximo à natureza e exatamente, tudo é. mais. Aham. E uma pergunta criteriosa pra fazer. O fato da sua profissão hoje, meio ambiente, fez você desgostar de alguma coisa que você gostava? Não. Não. Eu continuo, eu vou trabalhar no meio do mato e Ag- na hora de me agregou divertir, eu vou pro meio do Pro mato. meio do mato, de novo. agregou a mais. No meio do mato, no meio da água, onde estiver longe da cidade, eu gosto. Massa, porque tipo, tem situações que, por exemplo, presuntinho com a música, eu adoro a música é minha paixão, mas não me convida pra ir num lugar que tem música que eu não vou. Acaba acontecendo isso, Se né? eu quiser, tipo, espairecer, eu quero num lugar que tenha silêncio. Não que eu não goste da música, eu Aham. adoro a música, mas quando ela vira profissão, você acaba às vezes saturando um pouco e tudo mais. Então, no seu caso, só agregou o que você já gostava. É porque o meu trabalho também, a gente pensar na engenharia ambiental, né? A gente não trabalha só com mato. Então, tem essa vertente, né? Então, a engenharia ambiental é você pensar em atividades que possam ser desenvolvidas, independente da onde e do que, de uma forma mais sustentável. Então, a gente está falando, por exemplo, de indústria, de áreas urbanas, né, loteamento e também das áreas rurais e áreas naturais. Nós vamos até aprofundar um pouco mais nisso daqui a pouco, mas eu quero saber um pouco mais da sua raiz, da sua origem, que isso que você está falando, às vezes, dentro de um perímetro urbano, fala-se muito mais em engenharia ambiental do que fora dele. Porque Exatamente. tem todo um preparo até de esgoto e água, Isso. descarte. Esse descarte vai para algum lugar. Geralmente os Tudo que a descartes de gente alguma coisa faz tem algum... vai pro mato. Aham. E ele precisa ser preparado para ir pro mato. Mas nós vamos entrar nisso daí. Vamos falar um pouco mais da sua formação até chegar ao que é Eline Laura hoje. Até chegar na Lita. Mas vamos chegar na Lita. Aham. Você veio pra cá então com 11 anos, Foi. estudando ainda ensino fundamental, de boa. E eu sempre gostei. Essa que você falou que eu só estudo, né? Não, quando eu imagina. brincava... Não, eu já vou interromper ela já pra cornetar. Não é ela só estuda, não. Ela tanto só estuda que eu só passei em matemática no ensino médio porque ela fazia minhas provas. Conto mesmo, tô nem aí. E Orione, eu nunca usei a merda do Bhaskara até hoje, tá? São 15 anos que eu saí daquela bodega e eu não usei o Bhaskara ainda, viu, Orione? Um beijo pra você se estiver assistindo a gente. Ele acompanha bastante as nossas redes sociais. Né? Sim, sensacional. Professor de matemática por muitos anos. O que você perguntou mesmo? Então, eu gostava muito de... tanto que eu brincava... As minhas recreações infantis era brincando de escolinha. Eu colocava as bonecas pra estudar. Que legal. E eu ensinando, assim, tipo, era uma coisa que... É uma coisa que eu sempre gostei mesmo, de verdade. Assim, eu tenho uma certa aptidão, né? E aí, né, assim, aquela questão, né? Não vim de berço de ouro, então alguma coisa eu tinha que fazer. E eu me apeguei a isso. E acabei desenvolvendo, né? Fiz o curso técnico junto com o ensino médio, depois eu fui pra faculdade. Na faculdade eu consegui bolsa integral. O seu técnico você fez em Limeira? Foi em Campinas. Em Campinas,
ETCAP. ETCAP. É. Formada técnico ETCAP, É. terminou o técnico junto com o ensino médio. Isso. Lá na ETCAP eu até ganhei prêmio por um projeto de coletivo de educação ambiental que a gente desenvolveu aqui em Cosmópolis, lá em 2008. E aí nessa, né, consegui bolsa também para fazer a minha faculdade sem custo. E também a questão profissional tá muito atrelada a essa questão dos estudos, né? Porque tive uma dificuldade, até na época não era tão fácil o emprego na área ambiental. Hoje em dia, quase todas as empresas têm esse setor, ou pelo menos contratam um terceiro, porque tá sendo mais comum, né? As empresas precisarem de documentação, tá sendo mais exigido, tá tendo mais fiscalização. Mas na época que eu fiz o ensino médio, né, ensino técnico, não tinha tanto emprego. Então eu não conseguia emprego na área. E eu comecei a prestar concurso. Eu falei, alguma coisa eu vou trabalhar, preciso trabalhar. E os meus 2 primeiros empregos, que na verdade foram os únicos empregos que eu tive, né, foram por concurso público. Então, o primeiro concurso eu acabei passando em 4º lugar, era um concurso estadual. Para trabalhar em ajudante de escola, assim. E depois o segundo concurso eu passei em 1º, que foi onde eu trabalhei como técnica de meio ambiente na prefeitura de Artur Nogueira. Trabalhei por 6 anos. E lá dentro, né, em função das habilidades que eu fui desenvolvendo e das amizades também, acabei ficando como diretora de meio ambiente por 4 anos. Mas tudo em função na prefeitura de Artur Nogueira. E tudo em função do concurso com também. um pouco mais de 18 anos, você fez um concurso público, acabando de sair do ensino médio e Sim. passou em 1º lugar. Sim. Eu nem faculdade fiz, estudava com ela. Vocês vê a diferença que dá no rolê, né? Era o que eu tinha pra me apegar, né? É assim mesmo. E aí, em Artur Nogueira, você ficou quanto tempo? Foram 10 anos. 10 anos em Artur 10 anos Nogueira. de experiência. Como... Primeiro como técnica ambiental e depois como diretora de meio ambiente. Foi uma experiência, assim, completamente enriquecedora, porque, né, gestão municipal tem algumas dificuldades, então praticamente em alguns momentos era só eu para trabalhar com qualquer coisa de meio ambiente no município, então você tinha que aprender desde, né, esgoto, resíduo, drenagem, projeto de educação ambiental, plantio, compensação, projeto para a prefeitura, tudo. Então foi bem enriquecedor. E numa situação dessa, você trabalhando dentro de uma prefeitura concursada. Vamos ser brasileiro, vamos pensar do jeitinho brasileiro agora. Que a galera brasileira faz, tá concursado, eu tô sossegado, não preciso trabalhar, não sei o que tem. Pra essa vertente, falando em meio ambiente, dentro de uma prefeitura, tem muito BO? É mais tranquilo? Qual que eram os rolês mais tensos que você pegava ali dentro? Acontecia de tudo, né? Então, desde processos, tanto de munícipes, quanto dentro da própria prefeitura. Então, coisas que você tem que lidar mesmo. Então, você acaba desenvolvendo, né, alguma facilidade de lidar com os problemas na hora que eles aparecem, mas até a própria gestão, né, até internalizar a importância dos projetos que precisam ser desenvolvidos, dos documentos que precisam ser obtidos, isso demora um tempo, né? Gente jogando lixo em lugar errado, o esgoto sendo solto ilegalmente em algum outro lugar. E é muita coisa, árvore né? que não pode cortar. Isso aí deve ser cotidiano, acho que dentro de uma secretaria, de uma eu acho que um dos maiores problemas que a gente enfrenta, assim, né, tanto para dialogar com a população, quanto para conseguir desenvolver, é a parte de arborização urbana. As pessoas, né, não sabem da importância de você pensar na espécie que você precisa plantar na calçada. Às vezes a pessoa pensa que o corte da árvore pode ser feito a qualquer momento. E, na verdade, qualquer árvore no território nacional precisa de uma documentação, né, de você mostrar a necessidade real de cortar e, se cortar, fazer uma compensação. A não enfim. ser no caso de uma plantação de eucalipto ali que destinada a isso. É uma questão comercial. Exato. A não ser que seja um plantio de nativas também, que tem uma outra questão, mas esses plantios de árvores exóticas não tem tanto problema. É bem tranquilo. Qualquer situação que você for cortar, você precisa anunciar, mesmo que seja dentro da sua casa e tudo mais. Isso,
E uma curiosidade, eu não sei se Arthur Nogueira tinha isso, eu sei que algumas cidades têm esse lance da área verde dentro de um terreno em construção. Cosmópolis eu sei que não tem isso, mas aqui em casa tem área verde de sobra, então não tem esse problema. Existia isso em Arthur Nogueira? Não tinha uma determinação, né? Tem municípios que colocam, vamos deixar 30% do terreno sem pavimentar. Então se deixa ali uma área permeável. Mas lá não tinha isso até o momento que eu trabalhava lá. Mas é extremamente importante, isso principalmente para a questão de enchentes, né? Então é uma área que permite com que a água infiltre no solo, vá pro lençol freático e evita, né, aquelas enchentes nos locais mais planos e tal. Que daí a galera vai lá, chove, dá enchente, alaga a casa. Ah, é a prefeitura, a culpa da prefeitura. Não, a culpa é sua, que encheu de cimento e piso no seu terreno inteiro e não deixou uma área de escoamento. Isso daí é um negócio que eu acho que deveria ser projeto de lei. Eu acho que mais abrangente em todo o rolê. Porque eu já vi várias situações, principalmente as grandes cidades, né, as grandes capitais, que cresceram sem um controle de crescimento. Sem um planejamento. Sem um planejamento. Vai lá, vamos asfaltando, vamos jogando terra, esquecendo da terra e... E é uma coisa que tende a ficar cada vez pior, né? As chuvas, elas estão ficando mais concentradas. Então, uma chuva que demorava 2 dias, agora ela chove em 1 hora, a mesma quantidade. Exato. Então, essa parte da drenagem é uma questão bem problemática também. Menina, eu vou mandar um abraço para os parceiros aqui. Eu já vou voltar fazendo mais perguntas para você, que eu tenho várias curiosidades ainda dos seus primeiros trabalhos como diretor de meio ambiente. Não vai desenrolando esse trem aqui. Beleza. Quero deixar aqui um grande abraço aos meus parceiros, ao seu João e à dona Creuza lá da Ótica Prisma. Tudo em óculos, desde óculos de sol ao receituário, check-up ocular, você que tá com a vista meio cansadinha, perdeu seu óculos, trincou sua lente, não pode ficar sem óculos, não dá tempo de ir no médico para fazer um exame. O seu João faz o seu check-up ocular, confere o seu grau, você escolhe a sua armação, em menos de 1 hora você sai com o seu óculos prontaço lá da Ótica Prisma. Seu João pede 1 hora, mas não dá 1 hora não, ele entrega com menos de 1 hora para você. Ótica Prisma, obrigado, seu João, obrigado, dona Creuza, dessa parceria aqui na cidade de Cosmópolis. Eline Laura de Souza, Tael Martins Macedo. Vamos voltar com você aqui. Foram 10 anos na prefeitura de Arthur Nogueira. Isso. Falando um pouquinho desses graus de dificuldade sua ali dentro para trabalhar. E numa situação de prefeitura, qual que é a facilidade do seu trabalho lá dentro? Vamos falar como gestão ambiental, vai? Você fez 2 funções ali dentro, vamos falar como uma gestão ambiental. Eu acho que o mais fácil de desenvolver são os projetos de educação ambiental. É bem bacana quando a gente fazia junto com a Secretaria de Educação. As crianças sempre estão muito mais abertas, Sim. né? Então, elas participavam das atividades, a gente montava vídeos e coisas que depois eram expandidas, né, para a educação também não formal. E a gente teve resultados bem bacanas. Até um dos projetos que a gente participou, junto com o consórcio das bacias PCJ, a gente conseguiu a premiação em primeiro lugar. Na época teve o Fórum Mundial da Água e a gente conseguiu ir participar com o financiamento, né, do consórcio. Porque a gente tinha recebido o primeiro lugar nesse projeto de educação ambiental. Então, a gente foi para Brasília, participou do Fórum Mundial da Água, foi bem legal. Eu não sei se existe ainda, eu lembro quando criança, na Escola Rodrigo, eu participei da Semana da Água. Isso. Que é da PCJ, Piracicaba, Capivari e Jaguari. Jundiaí. Jundiaí? Isso, É que Essa eu já não conhecia, esse pra mim já é novo. É que o do Jaguari tá dentro da bacia do Piracicaba. Entendi. Então, porque ele na é um verdade afluente. é o Jaguari e o Capivari que formam o Piracicaba, se não me engano. Isso. Uma coisa assim. Aham. Então, eu lembro que a gente participava, tinha a Semana da Água. Ela existe ainda, a Semana da Água? Sim, é que ela mudou um pouco de nome, né? Mas é o mesmo projeto de educação Mesmo ambiental, ele conceito. foi se moldando ao longo do tempo. Que eu acho que um negócio interessante que você falou dentro desses projetos é o adulto, principalmente o adulto de mais idade, gurizada, sem preconceito nenhum que o presuntinho tá falando, tá? Falando pela prática do que eu já vivi e vivo algumas situações. O adulto um pouco mais velho, ele ainda não consegue
identificar algumas coisas, ele ainda não consegue entender que a água está acabando, por exemplo, ele ainda não consegue entender que não pode ficar cortando árvore à torta e direito para ficar fazendo morão de cerca. A gente precisa fazer uma defesa disso ainda, porque ainda o planeta não está tão perdido. O planeta Sim, ainda sim. está se mantendo. E é uma coisa muito recente, né? Que se a gente pegar a geração mais velha, quando eles eram crianças, a gente não tinha tanto essa emergência, né? Sim. De mudar um pouco a forma de usar, né? O meio ambiente. Então, por isso que é mais difícil um pouco de assimilar. Mas aí, para as crianças, elas estão bem E às abertas. vezes é mais fácil a gente pegar pelas crianças e conscientizando as crianças, para as crianças fazerem esse repasse em casa. Acontece bastante. Junto com o pai, com a mãe, com o vô, com a tia. Que é mais fácil a criança, não. Na escola eu aprendi que isso, já que Acontece muito que- das crianças a levarem. gente levarem, e eu acredito que os adultos filtram mais fácil É. com a criança falando do que às vezes um adulto falando Chato, diretamente. é. Né? Eu vou cortar árvore mesmo, tô nem aí. Eu vou lavar meu carro na calçada e tô nem aí. Sim. Não, a previsão dos cientistas era pra água acabar em 2050, mas na pegada que a gente tá, eu acho que não chega na hora, não. Acho que a gente vai ter B.O. antes aí. É, aquela coisa, né? A água, ela tá aí, só que tá poluída, tá acabar ela não difícil. acaba, mas a gente Então, vai ter água de qualidade é mais difícil. um acesso mais difícil a ela. É. E dentro da prefeitura de Artur Nogueira, nesse meio de caminho, você entrou lá e automaticamente, no mesmo período, você entrou para a faculdade. Quando eu fiz na verdade, eu já saí do ensino médio e fui pra faculdade, eu consegui entrar na prefeitura em agosto. Então, tipo, No mesmo depois de ano uns ali, meses. um tempinho depois. E durante a faculdade eu fui trabalhando, né? Trabalhando de dia, fazendo faculdade à noite. No meu caso, né, eu ainda tive um agravante que a faculdade que eu tava fazendo fechou. E aí eu tinha feito 2 anos, acabei perdendo mais ou menos esse tempo, né? Eu consegui aproveitar algumas disciplinas, mas eu acabei fazendo 7 anos de faculdade. 7 anos em engenharia ambiental. Muito diferente do técnico? Um pouco, porque o técnico parece que realmente ele é mais prático, assim, mais focado. Intuitivo, mais direto. E tanto que, né, na engenharia a gente acaba tendo todas as disciplinas lá básicas de engenharia, um monte de física, um monte de cálculo. E o técnico eu achava que era mais direto. Eu senti que muita coisa eu conseguia assimilar mais no técnico do que na faculdade. Com sinceridade, eu sei que você é uma pessoa extremamente estudiosa, mas com sinceridade, esquecendo o lance de formação acadêmica, vamos falar de informação, não de formação. Faculdade ainda é válido hoje? Depende pra quê, né? Qual que é o seu objetivo? Tem muitos empregos que procuram pessoas mais com formação mais direcionada, né? Mas já não é mais um diferencial, então já é uma coisa meio que comum e não é um diferencial. E também não é uma coisa necessária, né? O técnico às vezes vai te dar melhores caminhos mais práticos. Depende muito do objetivo, mas não é o único, não é um caminho. Uma necessidade não, hoje não. falar... Não, para ser um bom profissional, ele tem que ser formado na faculdade. Não. Hoje você resolveria, no caso, assim, hoje um profissional do meio ambiente, com um curso técnico, com especializações, ele conseguiria estar trabalhando na área. Sim, consegue. Mais tranquilamente. Vai? Continua. Não, eu acho que é isso. Porque, depende, né, por exemplo, se você quer uma engenharia, a engenharia, você só vai ter a carteirinha do CREA, né, com certas formações específicas. O que faz um engenheiro ambiental? Ele calcula quanto a árvore vai crescer, é isso? Não. Acho que isso seria coisa mais para biólogo, né? Principalmente, né, até porque a minha formação foi mais voltada para saneamento, mas são esses cálculos de rede de distribuição de água, redes coletoras de esgoto, gerenciamento de resíduo sólido, drenagem de águas de chuva, e também esse gerenciamento, né, entre urbano, rural,
documentação, planejamento. Que é aquilo que a gente conversou lá no começo do nosso bate-papo. Que tá no começo ainda, mas um pouquinho mais no começo. Que a sua profissão, a gente tá falando de meio ambiente, mas elas acontecem muito mais dentro do escritório, às vezes, do que propriamente em contato ao ambiente. Também, é. Que é aí que vem a engenharia, de saber Uhum. quanto a gente tem de população numa determinada área, para saber quanto que aquilo vai gerar de esgoto, para saber onde vai jogar aquele esgoto, e assim, substansivamente. Sim, É aí Sim. que vem toda essa dose de calculagem aí. eu trabalho bastante no computador, né? No caso, atrás do Atrás do da rolê. tela. Atrás da tela, atrás do rolê antes de chegar no bonito, né? Uhum. Tem muita coisa para trás disso. É. E dentro desse rolê de base de cálculos, hoje qual que é uma procura maior que você tem? Nossa, é que eu trabalho em várias frentes, mas eu acho que se for pensar no cálculo em si, provavelmente é a drenagem de águas pluviais, né? Que seria a parte de água de chuva mesmo. Água de chuva. Para gerenciar, é uma coisa que tá tendo. A gente tem, por exemplo, legislações de 94 que estão sendo cobradas agora, porque tá sendo sentido muito mais Os a parte impactos das agora. enchentes, né? As erosões e tudo mais causados pelas chuvas torrenciais do que na época que a legislação foi implantada. Que é bem que você falou, o clima nosso mudou bastante. Hoje a gente tem as 4 estações muito bem definidas, né? Em um único dia. Isso é normal da Sim, gente ter é. tudo num dia só. É. E o lance das chuvas, que era pra chover um mês, hoje a gente pega em um dia e chove. É, Há 2, 3 anos atrás a gente teve uma crise hídrica aqui na cidade, por exemplo, que nunca teve na história. uhum, E em compensação, aí 3, 4 anos depois, a gente teve um excesso de chuvas no mesmo período exato. que acabou estourando o paredão da represa que a gente tem. É. Então tá muito desregulado isso. Eu acredito que o profissional do meio ambiente deve estar trabalhando gigantemente nisso, atrás do Bastante. computador, né? Bastante, né? E aí a gente tem que repensar séries históricas, né? Então você utilizava um período, porque você não pode pegar só a chuva de um ano para falar que vai fazer, por exemplo, um reservatório, né? De acordo com aquela chuva. Então você pega 30 anos de história. E agora a gente está tendo que renovar todos esses cálculos para poder conseguir pensar nessas chuvas mais torrenciais aí. E você faz o cálculo dos velhos antigos ainda, dos 12 primeiros dias do ano aos 12 meses, o quanto vai chover? Nunca vi, Você não conhece essa não, que os velhos não. usavam? não. Os 12 primeiros dias de janeiro é a quantidade de chuva que vai dar ter. Cada dia representa o mês. Se no dia 1º de janeiro chover um pouquinho de tal hora até tal hora, é porque o mês vai chover tanto Que de tal hora até legal. tal hora. Olha Se no só. dia 8 do mês de janeiro chover pra caramba, é porque em agosto vai chover pra caramba. Essa aí você não conhecia, Que legal, né? não. Faz um teste então nos seus próximos estudos se isso vai dar Tá. certo. Aí você Pode me conta, você deixar. vai voltar aqui pra falar sobre isso. Pode deixar. 7 anos de engenharia ambiental, E aí, formou-se, pós-graduou. sim, aí, da mesma forma, a minha ansiedade não me deixou ficar nisso, né? Então eu falei, saindo da faculdade, eu também já não queria mais ficar no setor público, porque é aquilo, você acaba absorvendo, você acaba aprendendo muita coisa, mas também, pra mim, eu acho que tudo tem um tempo, né? E aí eu falei, o que eu vou fazer depois? Então, como eu não sabia o que ia ser muito bem de mim depois da faculdade, acho que é um sentimento bem comum, eu atirei para todos os lados, né? Então, eu poderia continuar na prefeitura com um emprego. Eu, durante a faculdade, fiz alguns projetos de empresa júnior. A gente abriu uma empresa júnior de consultoria ambiental durante a faculdade. E eu estava prestando serviços de graça, assim. Então, para aprender, né? Participava de projetos, elaborava projetos para saber como fazia. Então, eu falei, uma opção seria continuar fazendo esses Dá projetos seguimento aqui. nisso. E uma terceira opção seria ir para a área acadêmica, que seria um mestrado, né? E aí eu prestei a prova também no último ano. No final, acabou dando certo quase todas as opções. E aí eu saí da faculdade e fui pro mestrado. E aí ela abraçou todas as outras opções e o Tael ficou louco em casa. E o Tael tá atrás dessa câmera fazendo assim, ó. Isso.
Então eu fui pro mestrado, sobre os projetos, né? Aquela coisa, você continua a tentar, porque ainda era uma coisa completamente esporádica. E continuei na prefeitura por mais uns 2, 3 anos. E durante o mestrado eu tive uma experiência com pesquisa, fiz pesquisa com resíduo plástico, avaliação de ciclo de vida, economia circular, um monte de coisa ali que estava dentro da engenharia civil na Unicamp. E também, assim, foi uma experiência muito enriquecedora, porque é um outro lado, né? Então, eu já tinha trabalhado no setor público e fui, né? Porque o mestrado, ele seria um trabalho também acadêmico. Como eu não recebia porque eu trabalhava, né? Mas eu participava ali das atividades. E você aprende, né? Como que você desenvolve uma pesquisa, como que você faz um projeto, enfim, foi bem legal. Só que aí, durante ainda esse período, por eu estar na prefeitura, participando de alguns projetos, eu consegui uma pós-graduação, uma especialização sem custo. Então, eu fui fazer ela também. Então, eu tava fazendo todas essas coisas. Aí... Ela nem gosta de estudar. E eu falei, nossa, de graça, com certeza. Aí eu fiz uma especialização em gerenciamento de recursos hídricos e áreas contaminadas. Na Unesp. Tá, agora fala isso pra nós e numa linguagem natural. O que seria um gerenciamento de recursos hídricos e negócio contaminado? É assim, por exemplo, tem atividades que... Vamos usar a indústria, que é uma atividade bem comum de ter esse problema. Você faz a fabricação de produtos que utilizam produtos químicos. E a sua fábrica tem lá os tanques de armazenamento, as máquinas que fazem a mistura disso, enfim... Algumas dessas atividades podem deixar cair esse produto químico no solo, por exemplo, e isso infiltrar para o subsolo, para a água subterrânea e causar uma contaminação. Então, o gerenciamento de áreas contaminadas e recursos hídricos, né, subterrâneo, seria você pensar em todas as atividades que têm potencial de contaminação, desde pensar em investigar a área antes de ter uma contaminação, até o ponto de que ela já pode ter uma contaminação, você faz uma avaliação. Depois que já tem certeza da contaminação, você faz uma remediação e reabilitação da área. Todo esse contexto. Toda contaminação tem uma remediação ou não? Não. 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 Tem produtos químicos. Cada ano surgem produtos químicos que nem se sabe muito bem como utilizá-los e muito menos como remediá-los. Né? Ele funciona para aquilo, ok. O que ele vai fazer depois a gente vê. Então, não tem. Outros que são muito difíceis, né? Você às vezes trabalha anos para uma área conseguir reduzir. Então, você sempre pensa no risco, né? Não é porque está contaminada a área que necessariamente você vai lá e faz a remediação. Você vai pensar, qual o risco que essa contaminação está representando, por exemplo, para os moradores do entorno, para os trabalhadores que estão ali na área. E, em função disso, você vai fazer a remediação. Então, algumas remediações você faz ali meio que parcial para reduzir os riscos. Quase que preventiva, no caso. E aí, às vezes, o produto químico fica lá, mas ele não está representando risco para ninguém. Entendi, top demais. Eu vou voltar perguntando mais coisas pra você do seu mestrado, onde foi que você fez e tudo mais disso daí, quando que você terminou ele, mas eu vou mandar um abraço pra mais um parceiro e eu já volto desenrolando com você. Quero deixar aqui um grande abraço ao meu parceiro Luquinha Minatel, lá do Pesqueiro e Restaurante Peixe Gordo de Limeira. Pratos executivos e marmitex durante a semana para melhor atender o pescador, porções incríveis, várias opções de cerveja. Aos finais de semana, nosso incrível buffet self-service por quilo, o melhor parmegiana de tilápia do Brasil tá lá. Para você que é pescador igual Presuntinho, que gosta de esticar a linha, pirararas, tambas e cacharas, peixes gigantescos, nosso tanque VIP, exemplares acima de 15 quilos, até 35 quilos tem lá no Peixe Gordo, ambiente extremamente familiar, pesqueiro e restaurante Peixe Gordo lá de Limeira. Obrigado, Luquinha, dessa parceria. Inclusive, Aline, eu acho que você tem que fazer uma visita de surpresa lá no Peixe Gordo, começar a achar umas cagadas lá pra você ir correr atrás do Luquinha e ganhar o dinheiro do Luquinha lá. Olha porque só. Tem uns negocinhos lá, sempre tem. Se procurar. Sempre tem, brincadeira, gurizada. O pesqueiro Peixe Gordo tá sempre tudo certinho. Eu sei que o Luquinha é muito criterioso nisso daí, mas acha. Se procurar, acha. Quando você terminou esse mestrado seu, Eline? Acho que foi 2019. 2019. Foi. Por onde você fez ele?
Pela O Unicamp. mestrado foi na Unicamp. Na Unicamp. Sua formação Foi na PUC. foi na PUC, É. mestrado na Unicamp. E aí, recentemente, minha amiga Noia foi lá e se inscreveu para um doutorado. É. E Eu acabei em 2019 e eu lembro que na época eu falei. Porque essa parte de pesquisa é muito legal, muito enriquecedora, mas tem uma carga psicológica muito forte, assim. Eu não sei muito bem explicar por quê, mas é muito desgastante psicologicamente. E aí eu lembro que eu fiz, né, participei da banca, fiz a defesa, tudo, falei, nunca mais eu piso numa sala de aula. legal. Se pouco me engano, me corrija se eu estiver errado. A sua tese foi defendida em inglês, não foi um rolê assim, do tipo? Não, no mestrado não. É que teve um projeto de pesquisa que eu fiz que foi... Que foi em inglês. Inglês. E quantos anos você estudou de inglês? Formalmente nenhum. Nenhum. Mas Deus é aquela história, eu sempre gostei de estudar, então eu fui Deus aprendendo, né? abençoe. Tem E ela tem não muita coisa na estudou internet. inglês, ela defendeu um rolê em inglês. O máximo que você fala em inglês é don't you vem, don't you vai. É no máximo que eu consigo desenrolar isso aí. Mas eu fiquei 5 dias nos Estados Unidos e eu consegui comer lá. Tudo Isso que eu pedi importa. chegou. Como? Não sei. São as necessidades básicas. Se me extorquiram em dinheiro, também não sei. Mas também eu fiquei 5 dias lá comendo no Dunkin' Donuts. Então eu olhava pra menina e fazia assim, Rodela! Rosa! Eu fazia assim pra ela. Ela não pensava. Nunca ninguém mandou eu tomar no Fuyu. Então, deu certo. Todas as vezes que eu cheguei no balcão eu falava, Rodela Rosa! Ela me dava um donut. Então, deu certo. A mímica também funciona. Teve muito. E falar uma palavra ou outra em inglês dava muito certo. Primeiro hotel que eu cheguei no balcão, eu preciso de água para beber. Aí a pessoa do balcão, it's okay. Eu sou brasileiro. Obrigado, Deus abençoe, me dá água. Foi muita sorte isso daí. Brasileiro tá em todo E eu lugar. achando que eu tava falando inglês. Cheguei tão contente lá, eu preciso de uma água. O pessoal, it's okay, eu sou brasileiro também. Obrigado, aí ajudou o tio aqui. E seu mestrado, 2019, fez a inscrição para o seu doutorado. Sim, daí foi um tempo, né, de esquecimento do sofrimento. Alguns meses. Porque... Só não foi antes porque a gente ficou de castigo em casa 2 anos, porque senão você já tinha começado antes que eu sei. Sim. Porque nesse meio tempo também eu acabei saindo da prefeitura, né? E aí... Não queima minhas próximas Tá. perguntas. E é que eu tava com menos atividades. Digamos que eu tava com uma atividade Isso, só. não acaba com a minha próxima pergunta, não. E aí eu falei, acho que eu vou pro doutorado. Na verdade, não tava com isso muito na cabeça. Eu tava participando de alguns projetos e tal. Com a Unicamp. E eu tava pensando em publicar a minha dissertação como um livro, mas aí em conversas com a minha orientadora, ela achou melhor amadurecer melhor um pouco a pesquisa antes de fazer isso. E aí ela falou, vamos fazer o doutorado. Aí eu falei, vamos. Só que também é um processo, né? Daí eu passei alguns meses, aquela coisa, né? Estudando para construir um projeto, porque você tem que apresentar um projeto de pesquisa, passar por um processo seletivo. E aí eu trabalhei por alguns meses nisso e acabou dando certo. Foi em 2022, que foi ano passado. Então eu acabei 2020 e 2021. Foi essa pausa aí que eu dei. E eu senti que eu tava preparada para sofrer de novo. E comecei esse ano aqui no doutorado. Tô fazendo pesquisa em sustentabilidade e também tá sendo bacana. Tá tudo tranquilo, Tael? Tá dando pra respirar? Tá tudo em ordem? Vocês ainda conversam dentro de casa ou tá tranquilo? Quanto tempo agora esse doutorado seu? 4 anos. Eu entendo, Tael, eu entendo. Deus Isso abençoe. vai dar certo. Por isso que você quis entrar pro Presuntinho TV, né? Você precisava socializar com alguém diferente. Aí agora, uma das atividades do doutorado é você aprender a dar aula. Então,
Por exemplo, no próximo semestre eu vou fazer uma atividade que é você auxiliar um professor dentro de uma disciplina de graduação. Então eu vou aprender a dar aula no semestre que vem. Em algum momento, dentro da sua formação, lá atrás, faculdade ainda, você chegou a pensar em dar aula ou você já fez a faculdade pensando em atuar campo, projeto, empresa? Eu nunca pensei em dar aula. Ainda não tô pensando, mas são coisas que acabam acontecendo, né? Por exemplo, no começo desse ano, um outro projeto que eu participei, uns colegas me convidaram para dar aula numa pós-graduação de lato sensu, assim, pós-graduação e especialização, né, em ESG. E aí eu tava inclinada a participar. Só que aí eu tive algumas experiências, assim, eu falei, ainda não tô pronta. E talvez isso aconteça em algum momento, mas ainda não. Daí ela vai fazer mais uma faculdade Só pra aprender a dar aula, Tom, exatamente isso. E ela fica enrolando. Ô, Tom, vamos entrar no rolê aqui com nós agora e defender o Tael, que é parceiro nosso. Não. Que a galera em casa gosta dessas cornetações que a gente faz. O Tael, ele é louco pra ser pai. Ela falou que só vai ser mãe quando ela acabar os estudos dela. Tipo, lá pra 2045, mais ou menos, ela acaba os estudos dela. Mas vai dar certo, Tael. Compra um arara. Isso. Vai dar bem certo. A gente né, a gente tem a nossa gatinha de estimação, então... Entendi. Eu ia fazer... Gente, gurizada, eu não posso entrar tão sério no rolê aqui, porque faz mais de 15 anos que eu conheço ela. A gente tem liberdade pra falar alguns assuntos que a gente não pode tratar no YouTube. Porque nem, por exemplo, num assunto desse, eu poderia perguntar pra ela se pelo menos praticando tá. Mas eu sei que ela vai se enfiar debaixo da mesa se eu perguntar não. pra ela. Entendeu? Olha aí que legal. Nem praticando ela tá. Então é melhor a gente não entrar. Pra não perguntar ao vivo. Ah, era pra não perguntar, entendi. Então vamos deixar passar. O Tom quase morreu lá no estúdio agora. E o Tael, ele tá com uma cara de negação assim na câmera, tipo assim, não vou ser pai, eu vou ter que adotar um cachorro. Mas não, tudo isso é pelo bem da profissão. Nós começamos já a fazer as piadas, porque nós já estamos no meio do bate-papo, já dá pra desenrolar um pouco mais. Ela tava tensa aqui no começo, agora já dá pra gente ir soltando um pouco mais. Eline, no meio desse caminho todo, voltando a falar sério com você agora, falei pra você não queimar uma pergunta minha, porque você falou que deixou a prefeitura de Artur Nogueira. E no meio desse caminho que você deixou a prefeitura de Artur Nogueira, veio a Lita. Conta um pouquinho mais pra gente da Lita Soluções Ambientais. É o meu projeto, assim, principal. Como eu comentei, né, na graduação eu abri a empresa Júnior e eu falei, eu quero fazer isso. Apesar de eu ter atirado pra todos os lados, né, o que eu mais queria que desse certo era isso. E aí, depois, né, de me formar, eu comecei a fazer um projetinho aqui, outro ali, alguns de graça, outros praticamente de graça, pra ir entendendo, né, o mercado. E quando foi depois, né, do mestrado, eu comecei a pegar mais firme fazendo esses projetos. E durante o ano de 2020 eu vi que rolou. Tava acontecendo, eu tava conseguindo fazer projetos, conseguindo clientes, e eu comecei a estruturar a empresa. E em 2021, o faturamento que eu estava tendo com a empresa era maior do que o que eu tinha de salário. Dentro de um concurso. Exatamente. E aí foi aquele momento, né? Porque você tá numa prefeitura, tá concursada, já conhecia todo o sistema, né? Já tinha amizade com várias pessoas, então era uma coisa assim que morrer de fome eu não ia. Eu ia ter emprego pra Existe sempre. uma garantia. Exatamente. Existe uma garantia. E a decisão de sair, né, de um emprego concursado para trabalhar em uma empresa prestando serviço, né? Só que aí, desde 2020, eu vinha pensando nisso, e aí quando eu cheguei nesse ponto, eu falei, é aí que eu vou sair. Criei coragem. Aí conversei, né, com os meus chefes e tudo, deixei tudo programado, com a data de saída e tudo. E foi um momento bem interessante, porque o Tael tinha um emprego, né? E aí, aquela questão também, se não der certo, não vai entrar projeto, passa meses sem entrar cliente, eu tenho uma segurança. E a data que eu tinha marcado para sair da prefeitura,
exatamente, acho que no mesmo dia, um dia antes, um dia depois, assim, foi uma coisa muito no mesmo momento. Ele foi mandado embora. Espetacular. Passa pra gente uma certeza de nada, né? Nada tá certo, nada a gente controla. E aí, é aquela coisa, ou dá certo, não tem outra opção, né? Então, foi esse momento que eu comecei né? E aquela coisa também, quando você começa a trabalhar por conta, não tem não tem faculdade, por exemplo, para te ensinar a ser consultor ambiental. Sim. Então, é uma coisa que, da mesma forma que eu aprendi inglês, eu aprendi a gerenciar uma empresa. Então, claro, né, eu procurei o Sebrae, então, vários cursinhos, várias coisas para gestão e tal, e fiz acontecer. Mas, ainda assim, a minha empresa, ela é 100% assim, né? Praticamente 100% home office. Então, eu tenho funcionários, eu tenho toda uma estrutura, mas todo mundo trabalha de casa. Funcionários, no caso, você contratou o Tael também. Ele tá desempregado e foi... Ele é sócio ou ele é funcionário? Ele trabalha meio que de forma escrava, assim. Ah, nem sócio nem funcionário. Entendi, fenomenal. Mas, ele dirige o carro. É um motoboy. Algumas coisinhas assim, pontuais, né? Então, principalmente por esse quesito, não tinha... Eu não sabia muito como fazer. E eu construí essa forma, como viabilizar uma empresa dessa forma. Então, depois que eu saí, eu fiz acontecer, tinha que dar certo. Em 2022, eu contratei alguns estagiários e isso começou a dar certo também, né? Aprendi a fazer gestão de pessoas, liderança, tudo isso, né? Totalmente novo também para mim. E e agora, esse ano, eu já tô com funcionários efetivados e alguns estagiários e a tendência é que isso cresça também. Inclusive, é legal um ponto que você falou sobre o fato de você ter aprendido na marra a fazer a gestão de uma empresa. E eu acredito que por você ser estudiosa, você vai concordar comigo, o ponto de eu não gostar de escola, não gostar... Eu gosto de estudar, mas eu gosto de estudar o que me interessa. Que eu acho que falta hoje, a gente falando em ensino médio, fundamental ok, fundamental, vamos falar um pouco de todas as matérias, vamos ter um conhecimento básico de tudo, principalmente português, porque o português nosso tá brabo e a gente vê isso nas redes sociais, mas assim, eu acho que o ensino médio, pra mim, deveria ser descartado algumas matérias banais, sociologia, filosofia, essas coisas que não servem para porcaria nenhuma, história, geografia, ensino médio já foi, conhecimentos básicos até o 9º ano, que seria a 8ª série nossa. Ensino médio tá na hora de começar a preparar um adolescente já, quase adulto, para o mercado de trabalho. Gestão financeira, gestão de uma empresa, administração de um rolê todo. Eu acredito que você vai concordar comigo isso por ser estudiosa. Porque eu sabia o tanto que a gente odiava fazer algumas provas na escola. Então, eu acho que falta isso. Não sei se é da mesma visão sua ou não, mas... Hoje, com a visão que eu tenho agora, eu vejo a importância de todas as disciplinas do ensino médio, mas... para quem tá lá, talvez fosse, né? Talvez seja melhor um direcionamento para a pessoa já ir atuar em alguma área. Mas, sinceramente, eu não sei muito bem o que é mais útil, o que é menos útil para população em geral, né? Eu acho que eu trabalharia só estudando se fosse uma coisa bastante rentável. Tael, não vai ter jeito, não. Vai... 2050 você pode ir calculando ali. Lina, eu vou mandar um abraço para os parceiros. Eu já vou perguntar mais algumas coisinhas para você. Eu sei que tem um assunto um tanto quanto polêmico que a gente precisa entrar daqui a pouco e eu não tenho como descartar ele. Eu sei que a gurizada pode ser que dê risada dessa polemicidade que a gente vai conversar, mas eu já volto, não sei. Quero deixar aqui um grande abraço aos meus parceiros, ao seu Zé e à dona Shirley da Agropecuária Bom de Bico. Há mais de 20 anos na cidade de Cosmópolis, tudo para o seu pet, o maior estoque de rações da região com o melhor preço, medicamentos e acessórios
todas as medidas que você precisar em panelas de ferro e panelas de barro, churrasqueiras de todos os tamanhos e gostos, tudo para atender o homem do campo de vestuário a ferramentas e muito mais. Obrigado, seu Zé, obrigado, dona Shirley da Agropecuária Bom de Bico, Eline, Laura de Souza Martins da Macedo. Você falou um pouco pra gente da sua formação já, você falou um pouquinho do início da sua empresa. Eu preciso gerar polêmica aqui agora. Quando a gente fala em engenharia ambiental, gestão ambiental, em meio ambiente, para sua profissão, ela trabalha mais do lado, vamos falar assim, de planta e terra? Ou ela trabalha dentro daquele lance animais também? Ou esse lance animais é mais a parte biologia? É mais a parte de biologia. Muitos dos estudos, dos processos que a gente faz, precisa, por exemplo, de um estudo de fauna, um levantamento da fauna do local, né? Então, por exemplo, eu quero colocar um condomínio aqui nessa área, mas aqui tem um pouquinho de vegetação. Se eu cortar essa vegetação, qual que vai ser a fauna que vai estar impactada com isso? Impacto ambiental animal nesse sentido. Isso, então muitos processos precisam desse estudo, mas a gente não faz diretamente, né? Um biólogo. No caso daí vem, o que eu acredito que você tenha dentro dali, tem os parceiros. Aham. Não são funcionários diretos que você tem, mas você vai ter um biólogo parceiro, você vai ter um engenheiro civil parceiro para trabalhar. Não agrega só o meio ambiente propriamente dito. Isso, exatamente. Isso. E dentro dessa proteção ambiental, polêmica na Presente TV, polêmica. Dentro dessa proteção ambiental, como você caracterizaria um engenheiro ambiental, defensor desse rolê todo, atropelando capivaras por aí? É crime ambiental, né? Animal silvestre. Mas às vezes acontecem acidentes. Às vezes acontece. Por favor, Eline, conta um pouco mais pra gente de como foi esse relato da sua vida. É uma fase muito traumática. Muito traumática. É um episódio que eu não gosto que tenha acontecido, principalmente por causa da perda material que eu tive. Então, assim, nesse período de fazer faculdade, voltando, né, da aula à noite, e eu tinha um carro bastante personalizado, assim. Ele Customizadaço. Era customizado. Era um carro barato, de 85, e aí a gente foi lá, pintou, fez todos os aparatos ali de luz, o painel. Ele era todo remontado. Era uma coisa... Gurizada, era um Santanão 85 amarelo, que foi na época, a mesma época do Camaro Amarelo, do Hit, do Munhoz Mariano. Inclusive, mandar um beijo pra esses dois, que eu tô esperando vocês dois aqui, que eu sei que tá por breve a vinda de Munhoz Mariano aqui no Presuntinho TV, no Música Gourmet, que nós já estamos negociando isso aí com o Franco quer fazer uma pescaria com nós aqui. E parecia um Camaro Amarelo antigo. Era um rolê muito massa, por causa dessas personalizações que a gente fez, né? Mas assim, a gente passou, acho que 2, 3 anos. Demorou, né? Não era uma coisa assim, lata velha. Então, quando o carro ficou pronto, lançou a música. Todo mundo cantava aquela música pra mim. Mas, nossa, foi muito legal, assim. Foi legal matar a capivara? Não. Ah, Ter o carro. entendi. Eu era apaixonada por ele, né? Então, durante a graduação, eu acabei... né? Eu saía com as minhas amigas. Nossa, era uma bagunça. Quando você saía com as suas amigas, no caso... Pelo amor de Deus, YouTube, não derruba nós, não. É só, nós estamos brincando aqui, é papo entre amigos aqui já, e eu sei que a gurizada gosta de ver esses rolês. Quando você saía com as suas amigas, no caso, com o Santana amarelo, que era o Camaro amarelo antigo, era fazendo racha. Não. Não? Talvez não. Tinha muita. Ele tinha boa... Como chama quando você acelera, assim, quando você... Velocidade. Não era... Era arranque. Ele tinha Entendi. um arranque Arrancou muito por bom. cima da capivara.
Mas é que eu tenho uma forma, uma direção um pouco mais ofensiva, É. então. Ostensivo, vamos É, pensar assim. então essa é a fama, mas eu nunca tirei racha. Hum. E aí, Tô falando o contrário atrás das câmeras ali, mas tudo bem. é que por eu andar no caminho, eu sei, por exemplo, quais os radares que funcionam, quais que não. Legal. Então, é uma coisa Todo mais... dia indo pro mesmo caminho, na É, faculdade, então, acabava não era conhecendo nada isso. demais. E a mas- capivara nunca tava ali no mesmo horário todo Não. dia. Mas um dia ela teve. Ela teve. E aí, com esse carro que eu gostava muito, de noite, assim, eu não sei se eu tava meio dormindo, mas acabei passando por cima. E era uma capivarona, assim, quer dizer, eu acho que ela não era tão grande, mas eu acho que por eu estar, tipo, 100 e poucos, o impacto é muito forte, né? E o carro antigo, ele é duro, mas mesmo assim ele ficou Não, assim. Santa não, 85 é só ferro, né? É. E aí por baixo ele ficou tipo um A, assim. Só que por ser carro velho, né, não tinha também coisas eletrônicas que ia ficar apitando e ia desligar o carro. E eu de noite, nunca tinha acontecido aquilo, eu falei, o que eu faço? Vou tentar, não vou parar aqui à noite no meio da estrada, né? E aí eu liguei, né, pro Tael, aconteceu isso, isso e isso. Aí ele falou, vai, enquanto o carro andar, você vai. E ele andou até em casa, e isso, tipo, acho que 20, 30 quilômetros. Legal. E aí, na hora que eu cheguei aqui na cidade, o carro fazia tanto barulho que parecia um trem, assim, pau, pau, pau. Gurizada, quando ela me contou isso, a primeira coisa que eu perguntei foi: você trouxe a capivara? Que eu queria fazer um churrasco, mas não- Ficou uns pelos e uns carrapatos dela grudado no carro. na lataria. Que legal. Mas ela não veio. Que Deus o tenha, capivara, né? Foi... Mas o carro tão bom que ele foi até em casa e aí, na situação que ele tava, já não compensava mais arrumar e manter. E aí eu perdi meu adorado carro. Nesse caso, então, foi uma forma acidental, não é crime ambiental. Então, foi só um deslize. Sim. Entendi. Gurizada, sabe por que eu puxei essa história pra vocês? Porque todo mundo tem uma fase na vida, que é aquela fase que a gente sai, a famosa dedão no, não sei sabe aonde. E eu não sei o que aconteceu com ele naquele mês, que naquele mês ele tava com... Foi na semana seguinte. Ela tava com um negócio assim, ó, fenomenal. E o Tael, o esposo dela, que cuida dessa câmera que tá atrás aqui que eu tô olhando pra ela, ele é meu parceiro de pesca. E uma semana depois da capivara, eu vou ter que contar, Eline. Foi exatamente uma Me semana perdoe, depois. Eline, mas eu vou ter que contar. Uma semana depois da capivara, a gente tava com uma pescaria marcada. O Tael trabalhava à noite, ele entrava 10 horas pra trabalhar. 11 horas da noite o Tael me chama no WhatsApp. Eu falei, Henrique, acho que não vai rolar a pescaria nossa amanhã, não. A Eline bateu o carro. Falei, eu sei, ela atropelou uma capivara semana passada. Ele falou, não, agora. Eu falei, não, peraí. Foi uma semana. O que aconteceu? Ele falou, não sei. Ela me ligou chorando aqui que jogaram um banco de um ônibus no para-brisa do carro da minha mãe. Eu já cheguei, eu falei... Quando ele tava sem falou carro. isso, eu já tava de pijama. Eu já com o telefone na mão, não, tá, mas peraí, eu já colocando a carta e trocando de roupa, eu já tava indo. E o Tael no serviço. Ele falou, você pode ir lá? Eu falei, eu já tô indo. Eu falei, só me fala onde ela tá. Catei o carro. Cheguei lá, eu imaginei ver tipo um banco assim, ó, enfiado dentro No do para-brisa. para-brisa. Mas não era isso que aconteceu. Um filho de uma rapariga de um moleque saindo da escola, ele catou o encosto de um banco do ônibus por esporte e jogou pela Molecada. janela a hora que ela tava passando de carro. Deu no meio do para-brisa. A pessoa que tinha acabado de perder o carro na semana passada, aí eu tava com o carro emprestado. Não, você tá com o carro da sogra. O carro emprestado é uma coisa. Emprestado o carro da sogra. é um bagulho muito além disso. E aí eu tinha passado a semana inteira chorando porque eu tinha perdido meu carro. E aí aquilo acontece. E o legal de vocês verem a Eline nervosa é que ela não consegue chorar. Ela dá risada pra um baralho. Essa risada, por exemplo, que ela tá começando a ficar nervosa porque ela tá lembrando da cena. E ela dá muita risada. E ela não sabia que eu sabia o que tinha acontecido. De repente, meia-noite, encosta eu na frente da cena. E a cena era bonita de ver. Porque era ela rindo muito na frente do carro.
a guarda municipal tentando entender o que a mãe do Tael tava xingando os moleques que nem na cena tava. E eu desci do carro vendo aquele rolê todo, ela olhou pra mim, tremendo, que ela tava com um frio gigantesco e nervosa, e começou a dar risada. O que você tá fazendo aqui? E rindo. Falei, Eline, eu já sei o que aconteceu. O Tael me ligou, o que aconteceu? Você tá bem? Eu tô bem. Pronto, calma, Eline, calma, respira. Eu fiquei respira. muito nervosa por causa da situação que eu tava. Toda, foi um rolê. Não foi só. Depois de uma ali, semana, uma entendeu? capivara, um banco no para-brisa, até eu ia estar chorando. Não tinha, o cara da Foi. sogra ainda, graças a Deus não tem sogra. Aí eu parei o carro no meio da rua, falei, chama a polícia. Comecei a ficar transtornada. Mas era o momento, né? Era um período trágico. Período, não, isso aí são períodos não é de livramento, são períodos, sei lá do que é esse período, mas é período de amadurecimento nosso, espiritual. Pra gente, Alguma coisa alguma coisa tinha ali tinha que ter evoluído. pra ali. te fortalecer É. naquele momento. Aí vai tudo, vai eu, Eline, a mãe do Tael, tudo pra casa deles de noite. Eu fiz um copo desse tamanho de água com açúcar pra Eline, eu falei, bebe, pra ela ver se acalmava. Aí ela ligava pro Tael chorando, mas vem embora. Ele falou, eu falei, Eline, vai vir embora fazer o quê? Não tinha o que fazer. Eu fiquei até acho que umas 3 horas da manhã lá, e nós trocando ideia. Aí ela começou a dormir sentada no banquinho, eu falei, vai dormir que eu vou embora, e tudo resolveu, depois nós vemos o que uma faz. hora passa, né? Uma hora Já passa. resolve. Ossos do orifício, chama isso daí. Entenderam a mensagem do universo aí, ela dirige ainda depois de tudo. Dirige, Tom, dirige. Depois Muito. disso, ela tirou um carro zero. Na primeira viagem que eles fizeram com o carro zero, o motoboy arrancou o retrovisor do Nossa, carro. É verdade. É verdade. Não, mas tranquilo. Acontece. Você já pensou em sair do meio ambiente e estudar automobilismo? Vai que... Vou tentar. Vai que suas raízes estão ali. Meu pai é caminhoneiro, né? Seu pai é Eu tô caminhoneiro. na profissão errada. Seu pai chegou a dirigir com você no começo, quando você Sim, tirou antes carta? de aprender, sim. E você conseguiu dirigir com ele? Ele não te matou? Não, Coisa, né? não, Quem sabe dirigir é difícil, a pessoa não tem paciência. não dá ponto de embreagem, né? Aquelas coisas do tipo. É. Mas vamos voltar pra sua profissão. Mas antes de voltar pra sua profissão, que nós zoamos um pouquinho, que era necessário nós zoar um pouquinho. Deixa eu mandar um abraço pros meus parceiros, eu já vou perguntando umas coisas pra você aqui. Quero deixar aqui um grande abraço aos meus parceiros, a Roberta e o Anastácio. Roberta Correia Fotografia. Casamentos, debutantes, aniversários e corporativos, álbuns personalizados incríveis. A melhor maneira de registrar o seu evento, guardando cada emoção, é com a Roberta Correia Fotografia. Obrigado, Roberta. Obrigado, Anastácio, dessa parceria. Inclusive, Eline, no dia que você for casar, não sei se isso vai acontecer, mas no dia que você for casar, você precisa de fotógrafa para registrar os momentos matrimoniais do seu casamento. Roberta Correia Fotografia, os álbuns sensacionais. Eu já vi, os trabalhos são Fez o maravilhosos. álbum das bodas de prata dos meus pais. Quando vocês tiverem filhos, se isso acontecer, ela faz pacotes especiais para formaturas também, que ela adora registrar formaturas, né? Mas, né, Roberta? Não? Roberta, traz para nós um negócio aqui, que a gente tem que servir o convidado aqui também, que nós nem falamos da nossa comida, que é... Nossa, que o nome dessa comida, pro assunto que nós tava conversando aqui é bem brabo. Ele... A gente faz umas piadas internas aqui, mas nós não pode contar. Se não pudesse falar tudo que nós pensa e fala aqui ao vivo, seria sensacional. Eline, por favor, Bonito, tá? tô trazendo aqui uma feijoada direto da África, direto de Cabo Verde, uma receita muito tradicional lá, que a gente não descobriu ainda se é cachupa ou se é cachupá o nome disso daqui, mas de alguma coisa do tipo. É uma feijoada mais cremosa, não tem tanto caldo. Experimenta esse negócio aí, vamos dar uma garfadinha aqui, que o presentinho tá com fome também. Que eu quero ver como é que ficou isso aqui. O bom é que tá quentinho, né? Bem gostoso, cuidado não queimar a boca. Provado? Uhum. Nossa feijoada Muito direto da África, de Cabo Verde. Pra quem quer com... Peraí que não é feio falar de boca cheia. Pra quem quer conferir essa receita em detalhe aqui, só procurar lá no canal Socando a Lenha, tem essa receita aqui, cachupa ou cachupá. Tem essa receita lá no Socando a Lenha, completasse em detalhes pra vocês. Eline, falamos um pouco sobre sua história aqui,
sobre a sua formação, falamos sobre a sua profissão, falamos um pouco sobre a sua empresa, falamos um pouco sobre a sua vida pessoal, algumas cornetações do tipo. A gente não pode falar muito porque são mais de 15 anos de amizade. Se a gente for falar tudo os rolês que a gente já fez aqui, vai ser um trem meio... Vai dar mais 6 podcasts, mais ou menos, pra gente conseguir contar tudo o rolê. Inclusive, o dia que eu cheguei na sua casa, meio de bode, depressivo, falei, posso ir aí levar um vinho pra nós tomar? Que eu levei 5 garrafas de vinho, nós tomamos 8. Tinha mais algumas lá. Nós tomamos 8 em 2. Mas que eu ia era trabalhar, jovem. a gente era jovem. Hoje a gente aguenta no máximo 2 tacinhas e já no dia seguinte tá com a boca parecendo que lambeu as costas de um cachorro de rua. Mas faz parte. Eline, qual a maior dificuldade hoje dentro da sua profissão? Nossa, da minha profissão especificamente, eu acho que difícil achar onde não tem dificuldade. Boa. Tanto, né, por eu estar gerenciando uma empresa, tem milhões de dificuldades dentro dessa atividade, quanto pela parte técnica mesmo de desenvolver projetos da área ambiental. A própria dificuldade em si, entender o ambiente, porque é tudo muito complexo, né? Existe também as legislações que estão sempre se atualizando, então às vezes você faz isso num ano, no ano que vem já tem que ser diferente, porque a legislação alterou. Eu acho que tem muitas dificuldades. Não sei se talvez dentro disso, pode ser que recentemente a gente teve aqui o podcast com o Caleb, biólogo, fazendo consultorias em pesqueiros, em pisciculturas e tudo mais. E o Caleb falou que a maior dificuldade que ele tem, eu acredito que dentro da sua profissão pode ser alguma coisa mais próxima, que a galera procura mais você quando o BO já aconteceu do que fazer o preventivo. Isso é muito real. Eu acho que assim, 50% dos meus clientes são aqueles que receberam autuações ambientais, multas, que cometeu algum tipo de infração. E aí, muitas vezes a pessoa não sabe, né? Igual a gente estava comentando, as pessoas mais antigas não sabem que para fazer uma intervenção numa mata ciliar, né, numa APP, precisa de uma autorização, precisa de um processo. Então a pessoa faz e depois de uma denúncia ou depois de alguma fiscalização, ela acaba recebendo esses autos de infração e aí ela corre para procurar o engenheiro ambiental. Né? E falando ainda dentro dessa situação de dificuldades, hoje quem mais você recomendaria buscar o seu trabalho? Seria alguém do mercado rural? Seria alguém de indústria? Quem que mais tem a necessidade do seu trabalho hoje? Igual eu comentei, né? Eu atuo em todos os setores, assim, tanto industrial, pessoa física, proprietários rurais. Mas eu acho que se a gente for segmentar um pouco, um dos meus principais clientes são os proprietários rurais. Tanto para eles entenderem o que tem ali na propriedade. Então a pessoa às vezes ela tem a área, ela não sabe se aquele pedaço ali ela pode fazer, por exemplo, alguma atividade, pode explorar uma atividade comercial ali. Então tanto essa parte de planejamento, de entender o que ela precisa fazer ali, quanto se ela, por exemplo, tem gente que pretende transformar aquela área, por exemplo, num loteamento. Então, existe toda uma gama de projetos que precisam ser desenvolvidos e estudos para conseguir fazer essa transformação. Por exemplo, o cara tem grana, ele comprou um sítio, ele fala, vou transformar isso aqui no loteamento. Primeiro vem engenheiro ambiental, depois o civil? Sim, com certeza. Não adianta você fazer o projeto de lotes. Isso. Entender a viabilidade ambiental, porque, por exemplo, eu tenho uma área, mas de repente essa minha área, ela tá tomada 80% por algum tipo de proteção. Existem vários tipos de proteções ambientais, unidade de conservação, mata ciliar, né, que são as áreas de preservação permanente, reserva legal, vegetação nativa, que está em estágio avançado. Então, é legal que todo proprietário procure entender a sua área, procure saber o que pode ser feito ali antes de tomar qualquer iniciativa. Massa. E o inverso disso, que eu vou te perguntar hoje, qual que seria o maior mérito dentro da sua profissão? O maior mérito, a maior facilidade de trabalhar dentro dessa gestão ambiental que você faz hoje com a Lita dentro da sua profissão?
Eu acho que o próprio conceito da minha profissão, eu acabei me apaixonando por tantos anos trabalhando com isso, é você pensar em que todas as atividades humanas sejam um pouco menos impactantes, né? Sejam um pouco mais sustentáveis. Então, cada projetinho que a gente faz, trabalhando assim, olha, é melhor você fazer dessa forma, ou então, legal, você vai precisar explorar essa área, então vamos compensar em um outro local. Então, algum tipo de equilíbrio, né? Eu acho que isso, pensando nas gerações atuais, nas gerações futuras, no bem-estar de toda a humanidade. Eu tenho essa visão, eu gosto bastante de pensar assim. E acredito que também o fato de, às vezes, eu vejo no Instagram seu e tá lá a Eline de perna cruzada na praia, com o notebook no colo. Eu falei, e aí? Sim. Não, tô trabalhando. Sim. E esse contato seu com o meio ambiente que você sempre gostou desde a infância, Eu acabo fazendo bastante. ajuda a somar. É. Eu queria pedir pra você, na bola do zóio daquela câmera ali, ó, mandar um recado pra gurizada que tá acompanhando a gente. Eu gosto de falar bastante desse recado que eu peço pro convidado do Música Gourmet Podcast. Sempre ele pensando na juventude, mas falando pra um geral. Mas eu gosto de falar por conta da juventude, pra quem tá pensando em ingressar na carreira, ou quem já ingressou na carreira e tem aquela dúvida que eu acredito que você teve de deixar uma profissão que te dá uma garantia, mas não é a garantia que você quer, de se arriscar. Um recado dentro do seu conceito de vida, desses 30 anos de vida, vamos dar muita delonga do 30 ponto alguma coisa, que eu sei que você não gosta, dos 29 mais alguma coisa de vida e dentro desses 15 anos de carreira que você tem dentro da sua profissão. É toda sua a câmera. Legal. Bom, eu acho que com relação se a pessoa tiver alguma intenção de trabalhar na área ambiental, eu diria com certeza para a pessoa seguir, porque é uma área muito inspiradora, como eu comentei. Eu acho que todas as coisas que vão ser feitas vão precisar ser pensadas no meio ambiente antes de serem feitas. Então, eu vejo como uma área promissora e também acho que é uma área muito legal de atuar e com bastante propósito, assim. E para quem está pensando em abrir, né, o próprio negócio, eu também falaria para a pessoa criar coragem e ir. Porque é muito mais difícil do que você trabalhar para alguém. Vai precisar, né, da sua dedicação, assim, o triplo, né, 5 vezes mais do que um trabalho empregado, né? Mas também te dá uma gratificação muito grande. Você tem mais liberdade. Na hora que você vê o seu trabalho sendo transformado em emprego, em resultados, isso não tem preço. Eu acho que é isso. Eline, prazerzaço gigantesco tê-la aqui, conhecer um pouco mais da sua vida profissional, da sua vida pessoal, principalmente profissional, a gente falou hoje, pra gurizada que tá acompanhando a gente, pra você, então, que tá ingressando nessa carreira, ou que não tá ingressando nessa carreira, pra você que assiste a gente, que assiste Presuntinho TV, que gosta dos bate-papos nossos, que fique um pouco de toda essa informação pra vocês que a gente conversou com a Eline aqui hoje. Você, produtor rural, você, dono de uma indústria, de uma empresa que precisa dessa gestão, que precisa dessa assessoria ambiental, tá aqui embaixo nas descrições os contatos da Eline. Quero agradecer de coração todos vocês mais uma vez que ficaram ligadinhos aqui com a gente até agora. Não deixe de se inscrever no canal, deixa like, deixa comentário, compartilha esse programa para os seus amigos. Eline, enquanto a gurizada fica lá, comichando vendo nós com essa comida aqui, nós ficamos por aqui comendo. Obrigado mais uma vez da sua presença aqui. Vamos Obrigada comer pelo e convite. deixa a galera assistindo lá e vamos encher a boca de comida aqui, que não dá nada não. Se já vai encher muita boca para não tirar câmera. Valeu, gurizada, até o próximo. Tchau, tchau, valeu!